Este programa é livre para todos os públicos. O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus, levantando os olhos para os discípulos, disse: Bem-aventurados vós os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Bem-aventurados vós que agora chorais, porque havereis de rir. Bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem, vos expulsarem, vos insultarem e amaldiçoarem o vosso nome por causa do Filho do Homem. Alegrai-vos neste dia e exultai, pois será grande a vossa recompensa no céu, porque era assim que os antepassados deles tratavam os profetas. Mas ai de vós, ricos, porque já tendes vossa consolação. Ai de vós que agora tendes fartura, porque passareis fome. Ai de vós que agora rides, porque tereis luto e lágrimas. Ai de vós quando todos vos elogiam. Era assim que os antepassados deles tratavam os falsos profetas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros irmãos sacerdotes, diácono Valdir, queridos irmãos e irmãs da comunidade Canção Nova, minha saudação a todos vocês que se encontram aqui no Santuário do Pai das Misericórdias e os que nos acompanham pelo Sistema Canção Nova de Comunicação. E gostaria de um modo particular saudar minha família que se encontra aqui no santuário, meu pai, meu irmão, tio, prima, irmãos que também vieram agradecer a Deus este dom que o Senhor me concedeu, a vocação Canção Nova. Alegria de completar no dia de hoje 30 anos de Canção Nova. Como eu disse no começo desta celebração, isso é resultado da graça de Deus. Não é resultado dos meus méritos. E se eu tive algum mérito, foi porque Deus teve para comigo misericórdia. Mas ao mesmo tempo eu não posso deixar de celebrar 30 anos de Canção Nova. Justamente porque Deus, na sua infinita criatividade, suscitou esse carisma para o bem da igreja, para o bem da humanidade. E minha gratidão por isso se volta a Deus, mas se volta também ao nosso pai fundador, Monsenhor Jonas Abib, justamente porque ele teve a graça de ter sido escolhido por Deus para ser o fundador da Canção Nova. Eu gostaria, portanto, que vocês aplaudissem Monsenhor Jonas Abib por essa docilidade ao Espírito, essa vida de santidade, porque se não fosse ele, se não fosse o sim de Monsenhor Jonas Abib ao chamado de Deus para fundar a comunidade Canção Nova, não estaríamos aqui, não teríamos os missionários, não teríamos essa obra, não teríamos o santuário. Isso é resultado da fidelidade deste homem de Deus. E eu louvo a Deus por ser seu filho espiritual, louvo a Deus porque lá em 1992 tive a graça de receber da parte dele esse acolhimento para fazer de forma extraordinária o discernimento vocacional, o caminho vocacional com a Canção Nova. Como eu disse no começo da celebração, a Isabel Gatura era a coordenadora da Canção Nova em Queluz, lá na Casa de Maria, e a Isabel gentilmente me acolheu para passar um tempo lá em Queluz, justamente porque, meus irmãos, naquele período da minha vida,
eu estava seguindo a carreira militar. Eu era cadete da Academia Militar das Agulhas Negras e, portanto, por causa do chamado de Deus ao sacerdócio, eu deixei a carreira militar. Eu tomei a decisão de me tornar padre na Arquidiocese do Rio de Janeiro, porque pelo sotaque vocês já perceberam que eu sou carioca, não é? Queria ser padre na Arquidiocese de onde eu sou originário. No entanto, eu precisava esperar um tempo para poder ingressar no seminário da Arquidiocese do Rio, e nesse tempo a providência de Deus me trouxe para a Canção Nova em Queluz. Exatamente no dia 7 de setembro de 1992. Eu deveria estar participando de alguma marcha, né, mas não, eu vim para a Canção Nova. E a providência de Deus fez com que eu me identificasse com o carisma, com a comunidade, e como bom carioca malandro, não é? Eu não fiz todo o caminho vocacional, eu só fiz o retiro, o pertença à Canção Nova, né? Tamanha malandragem. E, portanto, ingressei na Canção Nova em 1992. Eu louvo a Deus por essa malandragem, não é, carioca, que me dá a alegria de poder celebrar agora os 30 anos. É graça de Deus, e nesse sentido todos nós devemos acreditar que, de fato, a graça de Deus na nossa vida, mesmo na nossa vida ordinária, cotidiana, realmente faz maravilhas. Realmente faz maravilhas. Meus irmãos e irmãs, no Evangelho de hoje, São Lucas nos apresenta o Sermão das Bem-aventuranças, onde, no fundo, Jesus, ele se revela como bem-aventurado do Pai. O bem-aventurado do Pai, por excelência, é Jesus. E sendo Ele esse bem-aventurado, Ele nos apresenta as bem-aventuranças como caminho de salvação, como caminho de santificação, para que também nós, como seus discípulos e discípulas, possamos ser bem-aventurados, possamos nos aventurar bem na nossa vida e um dia chegarmos à glória da eternidade em Deus. Porém, Jesus veio para salvar, segundo o seu ensinamento nas bem-aventuranças, Ele veio para salvar aqueles que na experiência da dor, na experiência do sofrimento, na experiência da miséria humana, na experiência da perseguição por causa do seu compromisso com o reino de Deus, Jesus veio salvar todos aqueles que colocam em Deus a sua esperança, a sua confiança. Esses são bem-aventurados. Esses são bem-aventurados. Em contrapartida, Jesus também no Evangelho de hoje denuncia através do ai de vós, Jesus denuncia os soberbos, os autossuficientes, aqueles que infelizmente não têm Deus como razão de sua esperança, não confiam em Deus, não contam com a graça de Deus e, portanto, acham que não necessitam de salvação. Ai de vós, nos ensina Jesus. Os bem-aventurados são aqueles que confiam em Deus, nutrem no coração a humildade, em meio às dores, em meio aos desafios da vida, buscam sempre a graça de Deus, sabem que só Deus pode nos dar a salvação, só Deus pode tornar a nossa vida
uma vida, uma existência bem-aventurada. Os soberbos, aqueles que são autossuficientes, não se abrem à graça de Deus, não proclamam, não testemunham com a vida o senhorio de Jesus, e por isso recebem a dura censura de Jesus. Ai de vós, ai de vós. O apóstolo São Paulo, na primeira leitura desta Santa Missa, nesse trecho da sua primeira carta aos Coríntios, ele deixa bem claro que a figura deste mundo passa. E justamente porque a figura deste mundo passa, nós devemos, no hoje, tomar uma decisão. Queremos ser bem-aventurados em Deus? Ou queremos insistir em viver a nossa vida na autossuficiência, na soberba, no orgulho de pessoas que acham que não precisam da graça de Deus? Tudo passa, minha gente, tudo passa. A figura deste mundo passa. É por isso que São Paulo, no seu discurso, no seu ensinamento, ele quer evidenciar o amor de Deus revelado por Jesus, e que tudo na nossa vida, tudo aquilo que somos, tudo aquilo que fazemos, tem que ter em primeiro lugar o amor do Senhor por nós, revelado por Jesus Cristo, nosso Salvador. Nós devemos considerar todas as coisas como perda em comparação com o amor de Deus. Nós devemos considerar todas as coisas como perda em comparação com a graça redentora de Jesus. Tudo passa, a figura deste mundo passa. O que eu e você hoje escolhemos? Ser pessoas bem-aventuradas ou ser pessoas que não necessitam da graça de Deus? Por isso, irmãos e irmãs, escolhidos para a redenção em Jesus Cristo, escolhidos para experimentar a misericórdia do Senhor, que, portanto, nos dá a sua graça para que sejamos pessoas bem-aventuradas, nós também celebramos essa Eucaristia, pedindo a nosso Senhor que sejamos, no mundo em que vivemos, testemunhas do seu reino. Tendo presente a comemoração do bicentenário da independência do Brasil, nós percebemos o quanto que o nosso país, nas suas diversas instâncias que compõem a sociedade do nosso país, quanto o nosso país precisa de homens e mulheres que manifestem o reino de Deus, que trabalhem por um mundo melhor, por um Brasil mais justo, por um Brasil mais solidário, para um Brasil mais honesto, para um Brasil que dê, de fato, a todos os cidadãos oportunidade de uma vida digna, de uma vida de filhos e filhas de Deus. Mas para isso é preciso que todos nós, como pessoas bem-aventuradas de Deus, exerçamos no dia a dia o testemunho da fé, com coragem, porque através desse testemunho, certamente, Deus irá trabalhar para edificar um país mais abençoado. Nós somos terra de Santa Cruz, não à toa. Somos terra de Santa Cruz e invocamos a graça redentora de Jesus para o bem do nosso povo brasileiro, sobretudo dos irmãos e irmãs que vivem na miséria, irmãos e irmãs que sofrem por conta da injustiça social. Vamos trabalhar, vamos testemunhar com alegria a nossa pertença a Deus, para que, de fato, nós tenhamos um Brasil mais edificado pela graça de Deus. Nos confiemos à intercessão de Nossa Senhora da Conceição Aparecida, padroeira do Brasil, pedindo à Mãe de Deus e Nossa Mãe para que o nosso país seja mais rico da manifestação
do reino de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.